Olá, eu sou Paulo Rossi e, juntamente com o Danilo Padilha, estamos apresentando o primeiro episódio, inaugurando aqui o Pod Gestão, a terceirização em foco, fruto de uma parceria entre o IMB, Instituto Mais Brasil, o Sindeprest em Paraná e o Seneprest. Para esse primeiro episódio, nós temos a grande honra em receber em nossos estúdios o professor Lívio Giosa, que depois nós vamos falar um pouco do extenso currículo dele, e também do Wander Morales, presidente da FENACERT e do Sindeprest de São Paulo. Danilo Padilha, nosso aqui apresentador também do Pod Gestão, suas boas-vindas. Olá, Paulo. Olá a todos, é um grande prazer, uma grande honra tê-los aqui. Eu diria, Paulo, que as maiores referências que nós temos hoje dentro do segmento de terceirização e trabalho temporário estão aqui com a gente. Nós estamos realmente muito felizes por recebê-los nessa inauguração, uma felicidade muito grande, e vamos falar sobre ESG. Com certeza, sobre ESG e também sobre a terceirização, que é o nosso mercado de trabalho, um dos setores que mais gera empregos. E para começar isso aí, esse grande trabalho, nós gostaríamos de dar as boas-vindas também ao Wander Morales, presidente da FENACERT e também do Sindeprest de São Paulo. Seja bem-vindo, Wander. Olá, Paulo. Olá, Danilo, Lívio. Saúdo todos os empresários, todas as empresárias do trabalho temporário e da terceirização. É um prazer e uma honra a gente falar aqui, inaugurar esse primeiro podcast, né? Sobre o nosso tema, né? Sobre o nosso setor, e um tema importante para a nossa indústria, né? Pod Gestão, então, inaugurando aí uma nova era. Professor Lívio Giosa, seja bem-vindo ao nosso podcast e nós esperamos que seja o primeiro de muitos contigo falando sobre esse tema e outros demais temas que falem da sustentabilidade nas empresas. Muito bacana, agradeço a vocês, essa mesa encantadora aqui. Quem está nos acompanhando pode perceber que aqui só caras boas, pessoas do bem, que pensam no coletivo, que querem demonstrar que o país tem condições de cada vez mais galgar projetos e propostas de qualificação. Agradeço muito, Paulo, o convite, Danilo, essa oportunidade da gente estar aqui e ter ao meu lado esse companheiro absoluto em todas as eras, o Wander Morales, que conduz com uma enorme competência o sindicato lá em São Paulo e onde a gente tem aí uma harmonização de atuação muito tranquila. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, e começando então, a nossa primeira pergunta, Wander, é para você. Como que está o mercado de terceirização hoje no Brasil? Olha, o Paulo, depois da lei da terceirização, o mercado crescendo, com muitos investimentos, né? A gente está vendo aí muitas empresas, né? Estão se formando fundos de investimento, que passou a ser um negócio com segurança jurídica, né? A lei trouxe segurança jurídica para investimentos nessa área. Nós observamos, né, que após a lei da terceirização, houve uma diminuição do turnover dos trabalhadores terceirizados. Houve um investimento maior das empresas em treinamento, em qualificação. Então, com a segurança jurídica, as empresas ficaram mais à vontade, mais seguras em investir num segmento que vem absorvendo grande parte, né, da mão de obra formal hoje do Brasil, Paulo. E só para passar um pouco continuar a informação que o Wander está colocando. Primeiro também processos trabalhistas, né, Wander? Isso facilita muito a vida das empresas. A gente nota também muitas empresas internacionais vindo para o Brasil, justificando que o processo jurídico, a legislação deu esse arcabouço muito mais firme legislatório no Brasil, facilitando a vinda das empresas. E com isso o processo de terceirização se consolida de uma forma absoluta, 360 graus, seja no ambiente privado, seja no ambiente público, facilitando a vida das pessoas, aumentando muito mais o espectro de contratação e com isso levando o país a ter um cenário de competitividade muito melhor.
Não, perfeito. Eu só queria, Paulo, aproveitar aqui, Wander, e sobre essa questão da terceirização, porque isso é um marco, além da terceirização, que você pudesse falar um pouco de todo o trabalho, né, que nós como entidade fizemos para conseguir isso. E como foi difícil, né? Como foi todo o esforço aí, tudo que a gente teve que fazer e a nossa participação efetiva, né, para conseguirmos a lei da terceirização. Demorou só 19 anos. Foram 19 anos de muita luta, né? De muito trabalho nas entidades que representam a terceirização, o trabalho temporário, né? De todas, eu imagino que todas as entidades, né, que representam o setor, elas, em determinado momento, se uniram, e com os setores. O mais importante que eu destaco de tudo isso, além da união do setor nosso, também o envolvimento e o engajamento das outras entidades que contratam. Ou seja, tipo Fiesp, né, a FEComércio, CNC, CNI, FEBRABAN. FEBRABAN teve uma participação de destaque no debate da terceirização, porque são todos setores que contratam muita mão de obra terceirizada, precisam do nosso setor para se manterem competitivos. Então, a importância da lei da terceirização foi essa segurança jurídica, né? E agora o desafio nosso agora é qualificar esses trabalhadores, para que esses trabalhadores, né, tenham condições de ascender, né, de progredir, de ganhar mais, de ter mais qualificação, mais treinamento, enfim. Nós estamos vivendo agora um outro momento, né? Mas Danilo, foram 19 anos de muita luta, né? Passou muita gente que se dedicou, né? E tivemos a felicidade, né, de, nas nossas gestões, isso acontecer, né? E foi bacana, lembrando lá aqueles momentos, que nós tínhamos um embate, não era só questão de demonstrar o quanto a terceirização era importante e tal, mas havia naquele momento vontade política, tanto do executivo quanto do legislativo. E nas audiências públicas, eu me lembro muito bem, nós fomos muito ouvidos, né? Nós pudemos participar das audiências públicas que geraram o processo da condução do projeto de lei, e isso facilitou e formou opinião para que os parlamentares, no contexto geral, pudessem aprovar a lei e tivesse o apoio também do executivo para que isso se consolidasse. Então foi um momento realmente importante que a gente aproveitou e conseguiu vencer todos os obstáculos. Bacana. Mas agora minha pergunta vai para o Wander, para você, Lívio, também, e para o Danilo. A gente sabe que tem alguns setores, até sindical, e principalmente, equivocadamente, do setor público, que tentam marginalizar a terceirização, dizendo que é precarização, que paga menos, que o trabalhador tem uma rotatividade muito grande. E como que vocês veem essa tentativa, né, aqui no Brasil, que o processo da terceirização é irreversível, cada vez mais vai crescer, mas, por outro lado, tem esses setores que eu particularmente chamo de setores atrasados, e tento atrasar esse processo. E como que vocês veem? Porque a terceirização, ela dá oportunidade ao primeiro emprego, tem a questão do etarismo, que muitas vezes é o serviço público, o concurso, seja lá, a pessoa não tem oportunidade. E a terceirização, ela consegue abranger e abraçar essas pessoas, né, esses talentos. Então, eu gostaria da opinião de vocês sobre essa visão que eu vejo como equivocada por parte desses setores. Então, eu acho, viu, Paulo, que isso é mais desconhecimento. Uma vez eu ouvi dizer o seguinte, olha, depois da aprovação da lei, diz que uma lei demora de 5 a 10 anos para ela maturar e as pessoas compreenderem o espírito da lei, o que a lei... Mas não é lei, Wander, ela não entra em vigor. Não. Mas tem que ter uma compreensão. Isso leva tempo, essa maturação, ela é demorada. Porque quem conhece a lei, nós participamos, né, nós conhecemos a lei justamente ela veio para acabar com a precarização. A lei veio dar segurança jurídica para as duas partes. E muito mais até em dobro para o trabalhador. O trabalhador hoje ele tem a segurança da empresa prestadora de serviço e subsidiariamente da tomadora de serviço. Isso está na lei.
né? A lei hoje, ela acaba com as empresas também que aventuravam no mercado, sem condições de bancar depois rescisões trabalhistas. A lei tem lá. Pra você contratar, você tem que ter a especialização, você tem que ter lá o capital compatível com o número de trabalhadores que você emprega. Enfim, então a lei, ela veio dar segurança jurídica. E, de forma que, eu acho que esse negócio de precarização já faz parte do passado. Nós não entendemos mais dessa forma, né? Porque ela só trouxe benefícios. Com a diminuição do turnover, eu citei aqui, já foi uma delas, né? E o aumento de salário, Paulo, por incrível que pareça, teve aumento de salário com a lei. Por quê? Com a diminuição de turnover, né? E as empresas investindo mais em qualificação e treinamento, as pessoas puderam ascender, crescer, né? A terceirização hoje, ela oferece oportunidades de crescimento dentro da empresa. Tem muita empresa que, né, ela financia o estudo, né, porque o nível de escolaridade no Brasil ainda está muito baixo, está muito carente, né? Nós precisamos melhorar. Por isso que as entidades hoje estão se mobilizando para suprir essa lacuna que tem no ensino público ou privado. Então, as entidades hoje, elas estão investindo, estão se preparando e estão muito antenadas com essa necessidade que o mercado tem hoje, que é de treinamento e de qualificação profissional. Hoje, por incrível, lá em São Paulo, no Sindicato de São Paulo, eu sou mais procurado lá pela falta de mão de obra do que da reforma tributária. Os empresários falam, eu tenho vaga e não consigo preencher a vaga, né? E o mercado também, ele tá se transformando, e a gente precisa entender isso daí. Então, precisa entender melhor o que as pessoas querem, principalmente o jovem, né? Jovem quer ter mais liberdade para trabalhar, para escolher, para ter... E nisso o trabalho temporário ele cai como uma luva, né? Porque a reforma estendeu o prazo. Então, hoje você permite que muito jovem eles norteiam as suas carreiras através do trabalho temporário, porque ele entra numa empresa e aí, com às vezes pouca qualificação, ele consegue entrar numa empresa grande. E lá ele vai ver como é que funciona, como é que é. Ele faz um treinamento na prática. E aí ele fala, eu gosto disso, eu não gosto, eu vou para a área de humanas, eu vou para a área de saúde, ou ele vai para a área que ele quiser, porque ele já pegou uma experiência e lá ele descobre a sua vocação. Então, Paulo, eu acho que esse negócio de que a lei foi ruim é mito e desconhece quem fala isso e tá aí, a realidade está aí provando justamente o contrário. E também complementando, lembrando que na lei foi proposto o trabalho intermitente, que é uma novidade. São várias categorias do mercado que não eram reconhecidas em lugar nenhum. E com o trabalho intermitente isso deu suporte a esses trabalhadores. Mas, Paulo, sobre a tua pergunta, eu ainda percebo que os sindicatos tradicionais laborais têm determinadas colocações contra a terceirização, porque viram a transformação dos seus sindicatos. Muita gente saiu daquela atividade sindical e passou para uma outra. Foram criados vários outros sindicatos laborais que acabaram organizando melhor essas práticas da terceirização e retirando eventuais associados dos ditos sindicatos mais tradicionais, e eles ainda que têm algumas posições contrárias. Mas, como o Wander disse, eu acho que o tempo está demonstrando que a qualificação melhorou, que hoje o mercado exige mais, as empresas estão muito mais tranquilas nessa relação, há também uma oportunidade de diálogo muito mais constante entre os sindicatos laborais e os sindicatos empresariais. Portanto, acho que a gente está começando a viver uma nova fase e a gente espera que isso se enquadre de uma forma muito mais qualificada daqui para frente. Penso que bom. Não, mas meu, até essa é a pergunta que eu quero fazer, né, Davi? Não, mas eu respondi. Não, mas além dessa aí, você já pode emendar uma outra pergunta também. Porque aqui no Paraná, nosso estado aqui, nós temos aqui uma situação muito interessante. Que a terceirização, além de ter crescido no setor privado, ela cresceu também no setor público. Aqui o governo do estado, hoje, tem mais de 15 mil postos de terceirização, e segundo o próprio governo, o governador Ratinho Júnior, até o final do governo dele, em 2026, termina 2025,
chegar a 60 mil postos de terceirização no nosso estado. Ou seja, aquelas funções como jardineiro, aquela função como monitor de escolas, da limpeza, o pessoal principalmente, todo esse pessoal fazendo uma terceirização. E aí, Danilo, além dessa pergunta, por isso que eu gostaria que você respondesse, porque muitos sindicatos, como o Wander falou e o Lívio, reclamam porque precariza, porque é menor salário. Só que aqui no Paraná nós temos uma convenção que tem inúmeros benefícios que o sindicato do tomador de serviço sequer tem isso em convenção. Então... Paulo, né? Só respondendo a sua primeira pergunta, é difícil, né? Depois de falar dessas duas suminárias aqui, né? Eu não fica fácil aqui no lugar de fala. Mas quanto à terceirização em si, né? A gente sabe lá que ela surgiu, né, professor? Eu aprendi contigo, inclusive, né, nos seus livros, depois da Segunda Guerra. E assim, e não tem como mudar isso, né? É uma ferramenta de gestão para nós, administradores. Isso é muito claro, é muito nítido. Você não tem como ser especialista em todas as áreas dentro da tua empresa. E essa burocracia, antes até da lei que a gente tinha, que criava todo esse problema. O que é atividade fim, o que não é. Aí tinha aquela insegurança jurídica, né, que o pessoal até brincava. No supermercado, quando você vai fazer compra, o empacotador é atividade fim. Então, assim, não é o último antes de você sair. Então, assim... ficava muito difícil da gente poder entender isso. Em outros países mais evoluídos não existe. Gente, emprego é emprego, economia é economia em qualquer lugar. A partir do momento que você gera um emprego, independente do CNPJ, como é, como não é, você está dando dignidade para as pessoas. E, Danilo, só complementando, a decisão da terceirização é da empresa, seja pelo que o privado. Claro. E eu terceirizo o que eu acho que é importante para mim. Não dá para eu comparar a minha organização com outra. Pode ser do mesmo ramo, da mesma atividade, mas cada caso é um caso. Então, da vantagem contingencial. E do jeito e como eu quiser. Porque o problema é meu. Sim. É meu. Não tem mais ninguém que possa interferir nessa história. Lívia, é assim que as empresas vão evoluindo. Nós sabemos disso. Se eu me proponho a fazer alguma coisa e tem uma atividade auxiliar que eu posso pegar uma empresa que é especializada, por que eu preciso me preocupar como é, como não é? Então, assim, acho que a lei ela ajudou e ajudou muito a gente melhorar, Paulo, mas assim, não resolveu. Porque essa nossa questão tributária, como a gente bem sabe, por exemplo, se uma empresa é do Simples, ela não vai contratar uma empresa, né, terceirizada para prestar um serviço, porque envolve toda a questão dos encargos sociais, dos impostos, né, o custo fica muito mais caro. Então, eu acho que o dia que a gente puder acabar com isso, ter um único tipo de empresa que vai prestar serviço, você utilizou e de repente a reforma tributária pode utilizar, você tomou um serviço, você vai ali, desconta e pronto, acabou. E com isso todo mundo poderia contratar uma empresa terceirizada se quisesse ou não. E já emendando essa questão do governo, né, Paulo, assim, é a decisão mais inteligente para mim aqui, né, no alto, né, dos meus 40 anos de idade, é a decisão mais inteligente que um administrador público pode tomar. Inclusive, dou parabéns aí ao nosso governo atual, ao nosso governador, porque assim, como é que você vai fazer concurso público para tudo? Você vai engessar o seu orçamento. Muitas vezes, dependendo do concurso que você faz, essas pessoas têm estabilidade. Gente, quando cai a arrecadação do Estado e do governo, como é que você vai manter isso? E atividades auxiliares, o que acontece quando você terceiriza? Não, o trabalhador não está lá no posto de serviço, você pode pegar qualquer contrato, 2, 3 horas no máximo, a empresa é obrigada a colocar esse outro trabalhador lá. Aumentou um pouco a demanda, está lá na lei, 25% pode aditivar esse contrato. Reduzir um pouco, também pode reduzir esse número de contratação. E você não fica preso, né, ao teu orçamento ali, você faz contratos normalmente de 1 ano, então isso acaba trazendo essa possibilidade, né, inteligente da gestão. E só para eu finalizar, né, Paulo, essa última pergunta que você me fez, com relação à questão de salários, isso é um absurdo, é uma falácia gigantesca dizer que o nosso setor as pessoas recebem menos ou alguma coisa assim. Como você comentou, aqui no estado a gente tem qualificação, a gente tem uma clínica excepcional, né, frente aí às clínicas mais modernas que existem no Brasil, eu digo. Benefício social familiar. Benefício social familiar,
Então, assim, vai em refeição de R$ 700 por mês. Gente, então o setor ele ganhou muito, o nosso setor. Então as pessoas hoje elas querem seguir carreira dentro do nosso setor, coisa que antigamente não acontecia, né? Então, para mim, assim, a terceirização é realmente um fenômeno e por isso que eu sou apaixonado por isso, né? E dedico a minha vida a isso e não tem mais volta, né? É só daqui para frente mesmo. E não esquecendo que o setor de serviço representa hoje 72% do PIB brasileiro. É quem Extremamente gerador de emprego, então ele tem tudo para ser esse momento transformador. E a sociedade, ela se beneficia da terceirização. Essa ferramenta, ela torna as empresas mais competitivas. Vamos imaginar esse prédio aqui onde nós estamos, se ele fosse construído sem a terceirização. Quanto ele ia custar? Uma fortuna. A maior parte das pessoas não teria acesso a um carro, né, no fogão, né? Esse microfone que nós estamos falando aqui, a fábrica que faz isso aqui tem processo terceirizado. Senão esse microfone aqui custaria uma fortuna ou nós teríamos que importar. Exato. É isso, ele teria que vir importado, porque lá fora tem processo de terceirização. Terceirização é mundial. Isso é para tornar as empresas mais competitivas e os produtos mais baratos e eficientes para a população ter acesso. Então, isso é bom para a sociedade. Né? E não só isso, né, Wanderlei? Na terceirização, uma coisa que tem que ficar muito claro é que o Estado, como você falou, o Estado ganha e a sociedade também. Porque quando a gente gera um emprego direto, né, Paulo? A gente sabe muito bem que a empresa não paga impostos. Sim. Porque ela contratou ali diretamente, tem os encargos sociais, ok, mas não tem imposto. Agora, quando é contratado por meio de uma empresa de terceirização, além da gente gerar um emprego, pagar todos esses benefícios para o trabalhador, ser um emprego formal, a gente ainda gera ali contribuição para o município, a gente gera contribuição, né, para o Estado e para a federação, e o trabalhador tem a dupla garantia. A partir desse momento, se teve algum problema ali, né, com o prestador de serviço, o tomador também responde. Bacana. Mas agora, a outra provocação e pergunta que eu faço é sobre a desoneração da folha de pagamento. Nós vimos agora que o atual governo do presidente Lula, através do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, ele mexeu com essa questão da desoneração, mas, mais uma vez, esquecendo o nosso setor, que é o setor que mais gera empregos. Como disse o Livingston, 72% do nosso PIB aí que responde, e simplesmente nós somos ignorados. Teve aquele programa OPERS, que agora também, através de uma medida provisória, acaba da noite para o dia. Isso vai ter um reflexo, infelizmente, terrível na nossa economia, com mais desemprego, porque a partir do momento que o empregador tiver que pagar mais impostos, ele vai ter que cortar em algum lugar. E a gente sabe que quando tem que cortar, ele vai cortar na mão de obra. Então, está faltando representatividade política para a gente, Wanderlei, Lívio e Danilo? Então, eu acho, Paulo, primeiro que assim, eu acho que essa reforma já foi totalmente deturpada. Porque o princípio do IVA é todo mundo pagar o mesmo imposto. Ou do IBS, né? É todo mundo pagar igual. É não ter privilégios para ninguém. Aliás, o que nossas entidades mais combateu foi os privilégios. Nós falamos, tem que... O imposto, não importa se ele vai ser uma alíquota lá de 25%, 30%, 35%, 40% de IBS, mas ela teria que ser igual para todos. Isso já não aconteceu. Você já tem setores que são privilegiados, outros vão pagar essa conta, enfim, você já começa a desequilibrar toda essa reforma tributária. E a preocupação, Paulo, que isso recaia sobre os trabalhadores de baixa qualificação, que é a maior parte dos empregos que o Brasil cria hoje, por conta dessa deficiência educacional, educação de base que também é deficitária, né? Então, você vê que os sindicatos é que estão suprindo essa lacuna, né? Mas eu acho que isso vai impactar direto no trabalhador, né? Porque se você pegar, né, nós fizemos um estudo agora recente, né? O Danilo participou desse estudo, sobre a faixa salarial de predominância dos quinais que a gente representa, né? 90% ganham até 2 salários mínimos. E não tem superior. Isso superior. E esse montante desses quinais que a gente representa é 2% da força de trabalho formal do país. Então, ou seja, essas pessoas é que vão ser atingidas.
Porque essas pessoas podem ter o emprego comprometido e pode ir para a informalidade, e na informalidade não vai ter acesso ao crédito para comprar a geladeira, o fogão, o carro, a televisão. Então, assim, o impacto disso, eu não sei se isso o governo, a gente tem conversado com o governo, com deputados, com o legislativo, tudo, e levado essa preocupação, né? Porque, assim, a impressão, quando a gente vai a mais um setor querendo privilégio, a gente não queria esse privilégio, a gente não quer privilégio, a gente queria que todo mundo fosse igual, mas assim, nós vamos ter que defender agora com alguma proposta, porque senão vai impactar direto nos empregos que nós representamos hoje. Então, eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, Claro. senão essa base vai sofrer. Com certeza. E a questão da desoneração primeiro, os 17 setores que tinham sido aquinhoados se colocaram numa situação de embate contra a medida provisória, mas, ao mesmo tempo, outros setores, como o que o Wander está comentando, que é o setor de alta ocupação de mão de obra, em geral, de baixa renda, ele precisaria ser também aquinhoado nessa desoneração, porque aí sim é um elemento super facilitador para a contratação, para a empregabilidade, e é uma questão que está aí na pauta e deve entrar a curtíssimo prazo numa discussão no Congresso Nacional. Eu costumo dizer que é triste, sabe, Paulo? É realmente triste porque, né, o nosso setor é mão de obra, né? A mão de obra temporária. O que é mão de obra temporária, Paulo? Nós não temos serviço, nós não temos nada. É uma possibilidade de contratação direta. A gente só recruta lá, né, o trabalhador e coloca ele, né, dentro do tomador de serviço. E é preponderância 100% o nosso setor. E aí você pega alguns setores da indústria que tem lá dentro dos 17, tem dois caras que apertam um botão e já substituiu toda uma linha, né, de produção. A gente comentando, né? Outro dia também, hoje, se você pegar ali, pega as grandes lojas aí, né, de departamentos, você pega lá onde você tinha um monte de gente no caixa, hoje você vai lá, pega teu material esportivo, tuas roupas, joga ali dentro de uma caixa, na hora, já faz as contas lá e você já faz o teu check-out, né? Então, assim, por que a gente não está lá dentro da desoneração? Nesse estudo que a gente fez, Paulo, a gente viu que, por exemplo, no trabalho temporário, esse custo seria aí de 15% a 20% a menos na venda desse, digamos, nosso serviço. Então, uma nota fiscal, vou citar um exemplo aqui, com 3 funcionários que custariam R$10 mil, essa nota custaria em torno de 8 mil. Muita gente pode achar, como o Wander falou, vocês querem, né, privilégio para o setor de você. Gente, o mercado ele se autorregula. Nenhuma empresa, não é isso, Wander? A partir do momento que o empresário vê ali que ele pode parar de vender a 10 e vender a 8, do dia para a noite ele faz isso porque ele quer ganhar mercado. E com isso, quem manter esse preço lá em cima não vai conseguir manter. A gente baixa isso e a gente vai gerar mais emprego, entendeu? Então são essas situações, eu acho, que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Nós tivemos recentemente no Senado conversando e pedindo, gente, coloca aqui então a desoneração até 2 salários mínimos e deixa as empresas optarem se elas querem, né, tirar essa questão do INSS, que é a contribuição previdenciária, e optar por pagar lá a contribuição sobre o faturamento. Sim. Mas estamos trabalhando aí, vendo, né, o que a gente consegue melhorar com isso. Ok, então eu acho que é o seguinte, né, falando de tudo isso, né, falando da terceirização, Lívio, Wander, Danilo, a terceirização é um tema muito abrangente. Sim. Que nós teríamos que fazer, vamos fazer mais episódios ainda, mas foi muito bom para esclarecer o que é terceirização, qual é a vantagem da terceirização, o que ela traz de benefícios para a sociedade, para os trabalhadores, para os empresários, para o próprio governo que ganha com os impostos também, que infelizmente não dá essa contrapartida para quem gera empregos. Então, para a gente encerrar esse primeiro episódio sobre a terceirização, sobre o tema terceirização, eu gostaria das considerações finais de vocês, começando pelo Danilo aqui, depois o Wander e o Lívio. Tá bom, Paulo, né, um grande prazer a gente fazer isso, a gente poder estar aqui, né, e entender de todo esse trabalho social que a gente faz e que a gente realiza, né? Então, é uma grande felicidade poder agora ter esse espaço para a gente poder abrir, explicar mais
porque, infelizmente, ainda tem um grande desconhecimento disso, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui Wander Morales, meu grande amigo aí, professor, aprendo muito aí há mais de uma década com ele, né, desse setor, da questão sindical, associativa, né? E agradecer também aí o professor Lívio, que, como eu comentei, né, anteriormente, eu fiz uma pós-graduação recente na FGV, o meu trabalho foi sobre a sustentabilidade dentro da terceirização, todas as literaturas que eu encontrei, fiquei muito feliz por isso, eu falei, nossa, tá fácil, eu tenho um livro com dedicatória. Opa, sim, né? Então a gente fica muito feliz, muito obrigado, viu? Obrigado. Olha, eu faço aqui parabenizar, né, vocês e fazer um convite, né, para os empresários, para as empresárias do trabalho temporário, da terceirização, acompanhar as ações do sindicato, o que a gente tem feito, todo o trabalho, a gente vê adesão cada vez maior, né, o interesse cada vez maior. No início o sindicato foi meio demonizado, né, Paulo, com a reforma, mas aos poucos estão vendo a importância que o sindicato tem, né, e a força que o sindicato tem. Veja, hoje os sindicatos, com o negociado sobre o legislado, os sindicatos fazem lei. São leis que vão nortear, né, os contratos, essa questão social que a gente está falando aqui, trabalhando, produzindo, né, resultados para o setor, criando soluções, principalmente criando soluções. Né? A gente está aqui constantemente buscando soluções para todos os problemas do nosso setor. Então, faço um convite aqui para todos acompanharem, engajarem, acompanhar nas redes sociais, né, comentar, né, e a gente precisa, né, de opiniões, de sugestões, porque a gente também não sabe tudo, né? A gente vai fazendo, né, assim, meio né, com vontade, com voluntariedade do nosso pessoal, né? Uma turma muito boa, viu? Tem uma equipe muito boa, uma turma de abnegados, né, que acreditam, como você falou, né, que você faz o que você gosta, né, e você defende aquilo que acredita. Então, a gente está vendo uma motivação muito grande para os empresários do nosso segmento, né, nessa questão dos sindicatos oferecerem soluções para o nosso setor. Então, fica um convite aí para todos acompanharem aqui o nosso trabalho. Obrigado, Emer, professor Lívio. Então, só para fazer um breve histórico, eu que desde o início aí do conceito de outsourcing, trouxemos essa discussão do mercado brasileiro sobre terceirização, sempre nos baseamos em alguns princípios. O primeiro princípio é a gestão estratégica. A decisão sobre a terceirização de uma empresa se passa por uma estratégia daquela organização. Ninguém é obrigado a terceirizar, Paulo. Eu sou dono de uma empresa, eu posso viver com as minhas pernas e meus braços. Mas se eu for decidir terceirizar, eu tenho que fazer uma avaliação estratégica. Qual o setor, qual a área, que benefícios, quais são os ganhos, quais são os pontos fortes, os fracos. Posso até fazer uma análise SWOT estratégica para poder ponderar e decidir. Decidido, a base da terceirização se dá em 4 grandes elementos, que é qualidade, uso da tecnologia, cumprimento de prazos e preços. No Brasil, essa pirâmide se inverte na maioria das vezes. Todo mundo começa por baixo, quer ver o preço, mas não quer ver a qualidade, diferente dos outros países. Então, o tempo que passou aqui, e como o Wander coloca, hoje nós já estamos num momento de maturidade do conhecimento da terceirização, cada vez mais esses princípios se alicerçam. Volto a dizer, qualidade, inovação tecnológica, cumprimento de prazos e preços. Então, com isso, eu entendo que o Brasil avança nesse cenário e a gente vai ter oportunidade cada vez mais de colocar esses pontos em prática e dar um objetivo maior ao conceito. Mas, ao mesmo tempo, quero agradecer essa oportunidade fantástica da gente estar aqui conversando sobre esse tema, sobre outros tantos temas, e cumprimentar vocês pela iniciativa. Ter um meio de comunicação hoje moderno com as pessoas é uma oportunidade fantástica de irradiar esses conceitos e as pautas que vocês hoje conduzem, não só aqui no Paraná, né? Porque com podcast, seja pelo Spotify, pelo YouTube, o mundo vai estar nos acompanhando. Obrigado, professor Lívio, obrigado, Wander, obrigado, Danilo. E chega então ao fim o nosso primeiro episódio de inauguração do Pod Gestão, a terceirização em foco,
uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, o Cinepress e o Sindeprest em Paraná. Muito obrigado e até a próxima.